Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao eterno e Deus merecedor de ser louvado, de ser engrandecido, porque Ele é digno de ser merecedor, de ser adorado. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra e glória. Meus amados irmãos, a semana, na última segunda-feira, no último domingo, nós trouxemos uma palavra e nós falamos a respeito do servo Jó. Nós trouxemos uma palavra referente a isso e nós trouxemos a primeira provação de Jó. Como nós bem sabemos, como a Bíblia fala no primeiro capítulo de Jó, que Jó ele era um homem chamado, era um homem mais rico de todo aquele Oriente, da terra de Uz, né? Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Ur. Ele vivia nessa terra e ele era um homem íntegro, correto, temente a Deus e se mantinha afastado do mal. Ele era um homem que tinha essas características. Ele tinha as suas filhas. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono também de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, né? Também tinha muitos servos ao seu redor. Era o homem mais rico, de toda aquela região, né? Como nós vimos aí na introdução da palavra, e nós trouxemos esse estudo aí referente à primeira provação de Jó. E hoje nós vamos trazer a segunda provação desse homem chamado Jó, né? A segunda vez aí que ele foi provado. Então nós vamos estudar nessa noite a segunda provação de Jó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus nessa noite também pela vida do meu irmão Luciano Silva, que está ali em Itaperuá, está ouvindo, pelo meu amigo Gustavo. Deus continue te abençoando, Vasco, tu é bênção. Nós vamos estudar um pouco nessa noite sobre esta palavra, sobre esse livro aqui de Jó. A segunda provação de Jó, que diz assim, no capítulo 1, aleluia, diz assim no capítulo 2, aliás, no versículo 1, capítulo 2 de Jó,
no versículo 1, a segunda provação de Jó. Diz assim: certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estava rodeando a terra, observando o que nela acontecia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Então, no versículo 2 diz assim. Vamos ler aqui ainda no 2. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontecia. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele. O homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. 5. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te maldiçoará na tua face. Versículo 6. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhes a vida. Versículo 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. No versículo 8. Jó sentou em meio a cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Aleluia, meu Deus. O 9. Sua esposa lhes disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitamos de mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agradecer também a nossa amiga Nalva Moreira, que está conosco, além do nosso irmão Luciano e Gustavo, que está compartilhando nessa noite. Aleluia. Esta palavra que o Senhor Ele coloca em nossos corações para nós meditarmos nessa noite, nessa palavra. Aleluia. Nós estamos aqui falando sobre a segunda provação de Jó. Aqui no capítulo 2 do livro de Jó, que diz assim: certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. Louvado seja Deus. Essa é a segunda vez que o Senhor estava reunido e com a sua corte, com os anjos, e mais uma vez o adversário, o acusador,
ele aparece para outra vez, pela segunda vez, vir questionar ao Senhor sobre Jó, porque Deus tinha feito honras, tinha dito coisas sobre Jó, quando nós lemos lá no capítulo 1, quando Deus disse: olha, tu observaste o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então o diabo ali, ele começa a questionar e conversar com o Senhor, dizer: mas também tu fizesse um muro sobre ele e cercasse ele de bens. Ele está cercado de bens. E o Senhor permitiu ali naquela situação que o inimigo ele viesse a tocar nos bens de Jó. E nós podemos ver aqui no capítulo 2, que fala sobre a segunda provação de Jó, que o inimigo ele não deu por satisfeito. Ele pensava que Jó estava apegado às coisas materiais, às coisas daqui da terra. E certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, ou seja, era uma corte celestial, não era pessoas, não eram seres humanos que estavam reunidos, mas era uma corte de anjos, era a corte celestial que estava ali reunido na presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles, ou seja, Satanás estava no meio daquela corte. Aí no versículo 2 do capítulo 2 de Jó diz assim: de onde você vem? É o Senhor perguntando a ele: de onde você vem? Perguntou o Senhor a Satanás. Satanás respondeu: estava rodeando a terra, mais uma vez, rodeando a terra, observando o que nela acontecia. Ou seja, o diabo mais uma vez estava observando o movimento da terra, observando as pessoas, como se comportava, como era o comportamento daquelas pessoas. Então o Senhor faz essa pergunta novamente para ele. E ele responde ao Senhor, diz: olha, eu estou aí rodeando a terra, observando o que nela acontece. Ou seja, observando tudo que nela está acontecendo. Aí no versículo 3, então o Senhor pergunta, Deus, ou seja, o nosso Deus pergunta de novo, mais uma vez, como ele perguntou no capítulo 1, ele faz essa mesma pergunta no capítulo 2, no versículo 3. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Ou seja, você observou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha que coisa tremenda. O Senhor dizendo que não há ninguém na terra, ou seja, naquele lugar, na terra de Uz, naquele lugar onde ele vivia, que não tinha ninguém na terra como ele. Homem íntegro, o Senhor diz de novo, íntegro. Aleluia. A irmã do Celi também acaba de entrar. Nós estamos estudando, irmã, aqui falando sobre a palavra do Senhor, sobre a história de Jó. Nós estamos no capítulo 2. Semana passada nós estudamos o capítulo 1. E nós estamos estudando aqui a segunda provação de Jó. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? O Senhor fez uma pergunta para ele. Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal, e não perdeu sua integridade, ou seja, não perdeu a sua integridade, apesar de você me ter instingido a prejudicá-lo sem motivo. O diálogo do Senhor com o nosso inimigo. E uma coisa nós podemos ressaltar nessa noite, irmãos, aqui quando fala de diabo, em outra tradução tem no grego fala sobre Satã, não era especificamente aqui o diabo, eram os anjos dele. Então nós podemos imaginar imagine aí conosco aqui, nessa noite, você que está aí, você também pode fazer o seu comentário.
Se os anjos do diabo, um anjo dele fez um estrago desse tremendo na vida de Jó, lógico, com a permissão de Deus. Agora você imagina o diabo mesmo, o que ele não pode causar na vida de um ser humano, porque a Bíblia não relata mais a história sobre essa vida de Jó. Conta que quando fala em Satanás, estava falando sobre anjos, sobre um anjo, os anjos que estavam ali, que estavam no meio daquele, em volta dos anjos celestiais, era uma corte celestial. Agora você imagina o estrago que o diabo ele causa na vida de um ser humano. Então aqui, quando o Senhor ele pergunta ao diabo se ele tinha reparado em Jó, que não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal, e não perdeu sua integridade. Ou seja, Jó continuou um homem íntegro, mesmo com seus bens, mesmo com as coisas que ele perdeu. Mesmo Jó tendo perdido os seus bens material, porque o inimigo pensava que Jó servia ao Senhor, que Jó estava assim na sua integridade por causa dos bens. Olha aqui o que o Senhor diz para ele. Ele que se afasta do mal e não perdeu sua integridade. Ou seja, Jó, mesmo em meio àquilo tudo que ele perdeu, ele não perdeu a sua integridade. Perdeu os bens material, mas sua integridade permanecia firme. Era isso que o Senhor estava relatando para Jó. Apesar de você me ter extinguido, ou seja, ter extinguido o Senhor, apesar de você, o Senhor estava dizendo para Satanás, apesar de você ter me extinguido, me incentivado a prejudicá-lo sem motivo, ou seja, sem nenhum motivo, porque o diabo estava pensando que Jó servia ao Senhor pelos bens, pelas coisas materiais. E quantas pessoas hoje que nós conhecemos, ou até mesmo nós mesmos, quantas vezes a gente não estamos apegados às coisas materiais aqui dessa terra? Quantas vezes a gente não está apegado a tantas e tantas coisas que a gente deixa muitas vezes essas coisas nos atrapalhar na nossa adoração. Você sabia disso? Porque nós estamos apegados a essas coisas, mas aqui nessa história, Jó não estava de forma nenhuma apegado. O inimigo pensava isso, o diabo pensava que Jó servia a Deus porque o Senhor estava cercando ele de bens. Jó perdeu tudo, perdeu até os seus próprios filhos. Mas o Senhor diz aqui que Jó continuava na sua integridade, apesar de o inimigo ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Sem Jó tem motivo. Assim diz o Senhor está contando. Aí olha a resposta do inimigo sagaz de nossa vida. O diabo, o nosso adversário, o acusador da minha e da tua vida. Ele não se dá satisfeito com a resposta que Deus deu a ele, que Jó continuava na sua integridade. Olha, ele continua ali de pé, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações que ele está passando, mas ele continua de pé, ele continua íntegro, ele continua ali firme. Aí Satanás, aqui no verso 4, Satanás responde ao Senhor, diz assim, no 4, Satanás respondeu, pele por pele, o homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Olha o que ele estava extinguindo, Senhor. Olha o que ele estava dizendo para Deus. Ele está cheio de saúde. Ele pode recuperar os bens. O Senhor está cercando ele aí cheio de saúde. Eu achei, mas lá não era... No capítulo 1 ele estava falando sobre os bens.
O diabo não falou sobre os bens, Deus permitiu, e agora olha o que ele diz para o Senhor: pele por pele, o homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. E né, muitas vezes a gente, quando chega a atingir a saúde que a gente tem é muito importante nas nossas vidas, e quando algo acontece, a correria é grande, o desespero dentro da família é enorme. Quando a gente estamos passando por uma situação de saúde, como o nosso país, o nosso Brasil, Campina Grande, está vivendo aí essa pandemia que está acontecendo aí, problema de saúde nas pessoas que têm atacado as pessoas. Muitos já têm falecido, outros ainda estão nos hospitais. E quantas famílias hoje não estão sofrendo com isso, né? E quantas, não só esse problema desse vírus, mas quantos outros problemas de saúde. Quantas famílias não têm gastado os seus recursos, né, para recuperar algum membro da família que está doente. Nós lembramos daquela mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo que tinha, porque ela estava debilitada a sua saúde, e ela gastou todos os seus recursos. Mas quando ela se encontrou com Jesus, que ela tocou na hora do vestido dele, ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o diabo está dizendo: pele por pele, o homem dará tudo que tem para salvar a própria vida. Aí no versículo 5, no versículo 5 diz assim: estende tua mão e tira a saúde dele. O Senhor estava dizendo para o diabo: olha, estenda a tua mão e tira a saúde dele. Ou seja, era o quê? Mais uma vez a permissão de Deus. Porque volta a repetir, como eu tinha dito domingo na pregação dessa palavra, no estudo dessa palavra, que só acontece alguma coisa conosco, comigo, com você, com a irmã Nalva, com a irmã Duceli, com meu irmão Luciano, com você, Gustavo, com outros irmãos que estão ouvindo. Só acontece algo em nossas vidas se o Senhor permitir. O inimigo, ele não tem esse poder de destruir a vida de ninguém, de tirar nada de ninguém, sem que o Senhor permita. Isso tudo que está acontecendo aí é uma permissão de Deus. Esse caos, essa pandemia, esses negócios que está acontecendo, é tudo permissão. É permissão de Deus na nossa vida. Tudo que nos acontece é permissão de Deus, porque todo o poder foi dado ao Senhor. Não foi dado a metade de um poder, não foi dado 10%, 5% ou 30%, não. Foi dado todo o poder. E não só nos céus, mas ele tem poder nos céus e na terra e embaixo da terra. Ele é quem manda em tudo. Então aqui só aconteceu porque o Senhor estava permitindo que acontecesse na vida de Jó. Como ele está dizendo aqui no verso 5: estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará. Ou seja, isso aqui era o diabo, aliás, dizendo ainda para o Senhor. Como ele disse no versículo anterior, no 4, que Satanás respondeu: pele por pele, o homem dará tudo que tem para salvar a própria vida. Aí ele continua ainda, o inimigo continua no versículo 5: estenda a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Olha o que o inimigo diz. Vamos analisar aqui o verso 5. Nós estamos nessa noite, uma noite de estudo, uma noite de aprendizado da palavra do Senhor. Talvez muitos ainda não entraram, não ouviram, né? Mas o que importa é que o Senhor se faz presente em nosso meio, e nós estamos aqui para estudar, para aprender, porque a palavra do Senhor diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E aqui no verso 5, o inimigo continua dizendo:
estende a tua mão e tira a saúde dele. Estende a tua mão, ou seja, quem estenderia a mão? Era o inimigo que ia estender? Não. Deus, o próprio Senhor. Ele está dizendo aqui, o inimigo, ó, estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Eita, meu Deus. Satanás, meu irmão, ele continua suspeitando que a piedade de Jó não é Satanás continua suspeitando, meu irmão, que a piedade de Jó não é desinteressada. Por isso volta a carga de lançar a Deus um novo desafio. Ou seja, o inimigo agora lança nas mãos de Deus um novo desafio. Ele lança esse desafio novamente para o Senhor, porque ele pensava que Jó, o inimigo suspeitava, aliás, que a piedade de Jó não é desinteressada. Por isso volta a carga e lança a Deus um novo desafio. Porque ele não estava satisfeito com a primeira vez. E agora ele vem de novo na segunda vez para fazer algo na vida de Jó. E ele pede ao Senhor: estenda a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Aí o versículo 6 diz assim: pois bem, diz o Senhor. Agora é o Senhor que fala. Pois bem, diz o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhes a vida. Ou seja, o Senhor permite que agora Jó seja atacado na saúde. Ele vai sentir na própria pele. Ele vai sentir na pele agora. Não bastava ter perdido todos os seus bens, ter perdido a sua riqueza, ter perdido o prestígio, ter perdido os seus filhos, as suas filhas. Agora o inimigo tenta acabar com ele. E o Senhor permite que agora o inimigo venha tocar na saúde dele. O verso 6, o Senhor diz: pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhes a vida. Ou seja, pode fazer, toque na saúde dele, mas a vida dele você não toca. Na vida dele, aleluia, você não pode tocar. Na vida dos meus servos você não pode tocar. Na tua vida, Nalva, o inimigo não pode tocar. Na sua vida, irmã do Celi, o inimigo não vai e não pode tocar. Na tua vida, irmão Gustavo, irmão Luciano, o inimigo não pode tocar, porque o Senhor não permite. Jó perdeu os bens, perdeu os filhos e agora seria atacado na saúde, na vida, no físico. Isso ele não sabia, viu? Isso aqui era só uma conversa entre Deus e o nosso acusador, o nosso adversário. Aleluia. Nós agora chegamos no versículo 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Ou seja, acabou aqui a conversa lá no céu, acabou a conversa na corte celestial, na corte espiritual, acabou a conversa naquele parâmetro, e agora as coisas seriam na terra, sem Jó saber. Então Satanás saiu
da presença do Senhor, ou seja, ele se retirou. E quando ele se retirou, ele causou em Jó feridas terríveis. Feridas terríveis. Então Satanás, né, saiu da presença do Senhor. Esta, meus irmãos, é a última cena na corte celeste. Esta aí, meu irmão, foi a última cena na corte celestial. Tudo aquilo que suceder depois, inclusive a revelação divina de Deus, transcorre na terra. Tudo agora que Deus vai revelar, tudo agora que Deus vai revelar no final, aleluia, inclusive a revelação final de Deus transcorrerá na terra, ou seja, tudo foi lá, foi na corte celestial, tudo aconteceu lá, a última cena na corte celestial, tudo aquilo que aconteceu foi lá, porque agora seria na terra. As aflições na pele, especialmente as mais reputáveis, obrigava o enfermo a manter-se isolado das demais pessoas. Olha que coisa tremenda. A enfermidade que Jó estava enfrentando, meus irmãos, agora era terrível. Obrigava o enfermo a manter-se isolado das demais pessoas. Olha que coisa tremenda. Quando aconteceu isso com Jó, ele não podia mais ninguém chegar perto dele. Os ferimentos foram terríveis. As feridas causadas no corpo de Jó. Ele agora teria que ser afastado das demais pessoas. Aleluia. Meu Deus. Hoje nós vivemos essa cena também, né? Hoje, quando uma pessoa ela é atingida por esse vírus, ela é contaminada, ela é isolada também. Ela é isolada das outras pessoas, ela tem que ficar separada para que não venha contaminar também as outras pessoas, né? Aqui no caso de Jó, as feridas eram terríveis. Eram terríveis. E repulsivas, obrigavam o enfermo, era obrigatório o enfermo a manter-se isolado das demais pessoas, ou seja, tinha que ficar isolado, separado de tudo, porque era terrível que vinha essa doença da sola dos pés ao alto da cabeça. Olha que coisa tremenda, meu irmão, da sola dos pés ao alto da cabeça. Meu Deus. Aí no verso 8 diz assim: Jó sentado, olha que coisa tremenda. Jó sentado em meio a cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Meu Deus. Em outra tradução diz um caco de telha, mas aqui na minha tradução diz que ele estava sentado em meio a cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Meu Deus. Que prova, né, meu irmão? Que prova. Aí nós podemos abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Quantas vezes na nossa vida acontece
provas, porque nós passamos também por prova, nós somos seres humanos. Mas se nós formos comparar a nossa prova com o que esse homem passou, e eu e você muitas vezes a gente queremos desistir, queremos parar, a gente não ora mais, a gente não quer ler mais, a gente não quer mais se congregar. Vamos ser realistas, a gente não quer mais nada com Deus, a gente só quer, bate logo um desespero. Mas olha esse homem aqui, meus irmãos, aleluia, olha a situação de Jó. Jó estava assentado no meio de cinzas e se raspava com um caco de cerâmica, de tanta, não sei, meus irmãos, a dor que aquele homem estava sentindo, ninguém pode sentir. Mas nós podemos nos colocar em meio a essa situação, porque é muito fácil, meus irmãos, a gente pregar sobre Jó quando a gente prega lá no capítulo 42. Aleluia, irmão Gustavo. É muito fácil, irmão do Celi, irmã do Celi, irmã Nalva e meu irmão Luciano, é muito fácil pregar lá no 42, no capítulo 42 de Jó, quando tudo já está bem. Quando agora os amigos, as pessoas vêm dar presente para ele, retribui, dar moedas. É muito fácil lá na frente, quando as bênçãos, quando Deus já tem derramado de volta as bênçãos, quando Deus abençoa Jó de novo ali, quando Deus dá em dobro, é muito fácil ser Jó ali no 42. Mas ninguém quer ser Jó, aleluia, aqui no capítulo 2, nesses versículos que nós estamos lendo, que nós estamos aqui, ainda nós estamos no 8. Ninguém quer ser Jó aqui. Mas a gente quer ser Jó quando está tudo bem. A gente quer ser Jó quando as coisas estão mil maravilhas. Aí ninguém desiste, ninguém até esquece até de Deus também. Aleluia. Jó, ele estava sentado em meio a cinzas e raspava a pele com um caco de cerâmica. Aí no verso 2 diz, no verso 9 diz assim: sua esposa, agora chega sua mulher para dizer algo com ele. Já não bastava o sofrimento e agora vem sua esposa. E a esposa dele, no lugar de trazer uma palavra, porque eu acho que Jó esperava dela algo, porque era esposa, eram casados. Eles estavam ali juntos, ela compartilhou de tudo o que aconteceu com ele, mas olha o que ela faz. Sua esposa lhes disse: você ainda tenta manter sua integridade? Você ainda tenta manter a sua integridade? Essa foi a pergunta que a esposa fez para Jó. Meu Deus. A pergunta que a mulher fez. Eu vou ler em outra tradução para você entender. Então sua mulher lhes disse: ainda retens a tua sinceridade? Aqui já é outra tradução para a gente entendermos. Na tradução que eu li anteriormente diz assim: sua esposa lhes disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas na outra tradução diz assim: então sua mulher lhes disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aleluia, meu Deus, que coisa tremenda, meu irmão. Como eu disse, Jó, eu acho que ele esperava uma palavra de conforto da sua esposa, mas a sua esposa veio questionar. Tônia continua aí, Tônia continua indo para a igreja, Tônia continua orando, Tônia continua fazendo, Tônia continua nessa tua integridade aí, com essa tua pose, mantém
tenta manter sua integridade, acaba logo com isso. Amaldiçoa a Deus e morre. Acaba logo com isso, não tem mais jeito, ela quer dizer aqui. Jó, não tem mais jeito pra gente. Acabou-se, Jó. Nós não temos mais os nossos filhos. Nós não temos mais recursos, nós não temos mais os nossos bens. Acabou, Jó. Tu ainda quer se manter dessa forma, nessa posição? Acabou com isso tudo aí, amaldiçoa a Deus aí e morre. Aí olha a resposta. Isso aqui é a resposta de uma pessoa que não teve sabedoria. Quando a pessoa, o que ela disse aqui com Jó, amaldiçoar a Deus, este lhes enviará logo a morte. Ou seja, amaldiçoar a Deus é pedindo logo para morrer. Que não tem mais jeito, Senhor, eu quero morrer, não tem mais jeito. Mas olha a resposta de Jó no verso 10. Jó respondeu à sua esposa. Diz assim: Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Ou seja, você só quer o bem de Deus? Você só quer receber as bênçãos de Deus e quando acontece alguma coisa dessa natureza você não quer aceitar? Você só quer as bênçãos? Você acha que é só as coisas boas? Jesus disse uma coisa bem interessante, que no mundo nós vamos ter aflição, mas que nós temos bom ânimo. Ele diz isso na sua palavra. Ele diz isso na sua palavra conosco. E Jó estava dizendo isso. Jó diz isso para sua esposa no verso 10. Em outra tradução para nós entendermos. Porém, ele lhes disse: como fala qualquer doida, falas tu recebentamente o bem de Deus e não receberemos o mal? Aqui já é outra tradução para você entender nessa noite. Porém, ele, ou seja, Jó, lhes disse: como fala qualquer doida, falas tu? Porém, ele lhes disse: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Ele disse novamente para ela, para que ela viesse a entender isso. Recebemos o bem, tu não quer receber o mal? Aí para nós finalizarmos nessa noite essa palavra, no verso, na continuação desse versículo. Eu vou ler na outra tradução que eu li antes. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Receberemos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jó falou para ela assim: falas como qualquer doida, isto é com argumento próprio de uma pessoa ímpia. Ou seja, Jó estava dizendo para ela: tu está falando como uma ímpia. Tu está falando como, quando ele disse assim, tu fala como qualquer doido, ele quis dizer isso. Isto é com argumentos próprios de uma pessoa ímpia. Uma pessoa sem piedade. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não tem piedade. É uma pessoa que não tem o conhecimento do que está falando. Não tem conhecimento do que está falando. Eita Jesus.
Louvado seja. Então ela estava falando como uma pessoa que não tem piedade, uma pessoa que não tinha conhecimento. Com propriedade própria dela, que ela não tinha esse conhecimento. Mas Jó, ele continuou ali na sua integridade. Ele continuou firme. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos dá nessa noite para nós refletirmos. Lá no livro de Tiago, para nós finalizarmos, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aleluia. Tiago 5:11. Tiago faz menção do nome de Jó para aquelas outras pessoas. Ele diz a aquelas pessoas que estavam ali, olha, consideramos felizes aqueles que permanecem, ou seja, tem que permanecer. Só aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança, ou seja, muita perseverança. Sabemos como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Louvado seja Deus, meus irmãos, por essa palavra, por esse estudo nessa noite. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue abençoando vocês que entraram aqui conosco. Agradeço desde já. Quero agradecer a Deus pela vida do meu irmão Luciano, que está lá em Itaperuá, do meu amigo Gustavo, que sempre tem compartilhado as nossas lives, tem sempre nos acompanhado, da irmã Nalva, que entrou e também está assistindo, e da irmã Dulceli, a nossa amiga que congregou ali junto conosco. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. E logo mais, se assim vocês quiserem, vocês comentem, que nós vamos dar continuidade a esse livro de Jó. Nós paramos aqui no verso 12, no verso 10, aliás, né? Que fala sobre a segunda provação de Jó. E o outro, a continuação é: os 3 amigos de Jó compartilham de sua angústia. Os 3 amigos de Jó compartilham da sua angústia. Se vocês quiserem, a gente vai trazer outro estudo acerca desses 3 amigos de Jó. Nós vamos ver se realmente eles eram amigos de Jó, se eles estavam com a razão nas palavras que eles disseram para ele ou não. Então, se vocês, os irmãos, quiserem, nós vamos estar estudando essa palavra e trazendo num momento oportuno, se assim Deus nos permitir e os irmãos desejarem. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que Deus aplique essa palavra nos vossos corações e que nós possamos a cada dia estarmos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vou estar orando, encerrando nessa noite e agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pelos ensinamentos, ó Deus, da mesma, que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento e que essa palavra ela penetre dentro dos nossos corações, para que nós possamos a cada dia, Senhor, crescermos na graça e crescermos no conhecimento. Abençoa, Deus, o meu irmão Luciano, que está ali em Itaperuá. Abençoa da mesma forma a irmã Nalva, a irmã Dulceli e o nosso amigo Gustavo. Que o Senhor continue, Deus, abençoando eles e abençoando as famílias deles, meu Pai. Abençoa cada um dos irmãos também, Deus, que vão ouvir essa mensagem. Que eles possam ser impactuados, Deus, com a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe vocês e que dê uma noite de paz no nome de Jesus. Amém e amém.